Olá, meu nome é Adriana Garbinho, sou diretora do PagSeguro PagBank e hoje nós estamos aqui, no Le Jazz, nessa casa super agradável, tradicional de São Paulo, aqui nos Jardins, com o sócio proprietário Paulo Bittelman. Super obrigada, Paulo. Obrigado vocês, um prazer estar aqui recebendo vocês em casa. Prazer é todo nosso. Tenho certeza que essa live vai ser uma das mais agradáveis que a gente vai fazer. Super obrigada. Vamos começar. Eu tenho descoberto, uma coisa antes de vir falar com você. Eu li um pouco e fiquei super interessada pela história sua, dos seus sócios e da construção do Le Jazz, do conceito, e do formato. Conta um pouco pra gente aí da história. Então, o Le Jazz ele surgiu da ideia da gente trazer um pouco para São Paulo o que a gente via na França, Os três sócios os sócios administradores moraram em Paris e viajaram muito pela França, e o que a gente via lá era uma cena gastronômica cotidiana de bistrôs muito democrática e muito acessível, E o que a gente sentia falta em São Paulo, quando a gente olhava para a cena da gastronomia francesa aqui, é que faltava esse bistrô mais democrático, mais informal. A gente sentia que a gastronomia francesa aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, ainda estava sendo visto como uma coisa luxuosa, formal, um pouco até corporativa, para poucos, inacessível, com porções pequenas, muito caras. E a gente ia para a França e sentia que lá o bistrô era o oposto disso, O bistrô tinha coisas luxuosas, tinham coisas para grandes comemorações, mas tinha, em sua maioria, lugares que era do cotidiano, de comemorar um namoro, comemorar um nascimento, mas também simplesmente marcar um almoço com um amigo que não vê há um tempo, ou ir sozinho ler uma revista e gastar menos e não gastar quase nada, tomar uma taça, enfim, podia ser uma coisa muito democrática. Então essa foi a origem do desejo de trazer o Le Jazz para São Paulo. Eu acho bacana que quando a gente pensa na Europa, a gente pensa em bistrôs ou em lugares que a gente pode sentar até sozinho mesmo, que é como você falou, que em São Paulo é mais... Assim, às vezes a gente não faz isso mesmo, não fazia, A gente tem evoluído bastante. Mas ter esse ambiente de fora, assim, que você tem, assim, com as mesinhas e a gente poder olhar os movimentos e não necessariamente fazer uma refeição inteira, Isso. Comer ou beber alguma coisa e se divertir ali no momento, Todo o ambiente de um bistrô, desse tipo, com as mesas pequenas, mais apertadas, com os garçons atendendo várias mesas e não só um para poucas, traz essa receptividade para alguém que está passando na rua entrar e fazer uma coisa corriqueira ou fazer uma coisa rápida, se sentir à vontade de simplesmente não se sentir bem, até para ficar sozinho, ler um jornal. A gente tem sempre jornais aí, Agora, na pandemia, fizemos um break, mas um lugar até para você conversar com a mesa do lado, pelo distanciamento. Os garçons estão sempre também... a cultura dos funcionários do Le Jazz é essa de ser despojado, de ter essa interação. Ser próximo, Acolhedor. E conta pra gente, acho que uma curiosidade que tem aqui é sua com os dois sócios, e que eu fiquei sabendo que são todos amigos de infância. Que eu acho que é uma coisa muito curiosa, porque vocês são novos. Então vocês empreenderam muito novos, Sim. Num conceito muito tradicional, que virou um conceito muito tradicional em São Paulo. Legal. A ideia veio principalmente do Chico e do Gil. O Chico é o responsável pela cozinha e o Gil pelo atendimento, operação. E essa estadia na França fez com que eles também se reencontrassem. Cada um já tinha o seu métier, então eles dois se complementavam muito, e quando eles chegaram, então vamos fazer esse projeto, eles trouxeram para alguns outros amigos, eu inclusive, para entrar junto nessa empreitada. E eu entrei no começo como investidor em 2009, em 2012 que eu me juntei, porque também antes eles eram um tomando conta muito bem da cozinha, um muito bem do salão, num bistrô muito pequeno,
e se bastavam nessa gestão toda. E quando o negócio começou a ter uma expansão, abrir uma segunda loja, essa aqui do Jardins, que a gente começou a conversar sobre ter uma gestão, alguém olhando mais para a gestão, para a organização, compras, financeiro, administrativo, RH, de uma forma um pouco mais sistematizada, organizada, e aí que veio a conversa de entrar, e a gente via, né, nesse trio perfis muito complementares, né? Além de amigos e de se respeitar, a gente se considera até hoje, né, ter perfis muito complementares, não só porque um é da cozinha, um é de hotelaria e um é de gestão, mas de perfil mesmo, de pessoa, o que um ia agregar ao outro, as decisões sempre foram todas tomadas em conjunto e em unanimidade, então cada um está na sua área, mas muito envolvido na área do outro. Acho que tem um ponto aqui, né? Hoje, quando a gente vê os debates em si, né, as pessoas tendem ao padrão, né? Assim, tem, obviamente, alguns grupos e muito padronizados. Eu acho que a riqueza de qualquer time, em qualquer nível, né, de senioridade, são as diferenças, né? De você poder trocar com pessoas que se complementem e que agreguem coisas diferentes, né? E aí eu acho que era legal se você contar, porque você saiu de um tour, você quase fez um tour aí, né? Dentro da sua profissão antiga e dentro até de quando acho que mergulhou um pouco mais na gastronomia. Você fez um livro, não foi? Aí conta um pouquinho pra gente disso. Eu acho que eu sempre tive uma paixão pela gastronomia muito forte, não entendia ela exatamente como uma coisa que podia virar uma profissão, mas eu não conseguia fugir desse assunto, fugir desse mote de gastronomia, eu vivia para isso. Então eu tinha uma profissão que era morar nos países da Ásia, da África, viajar bastante, e eu aproveitava todos os intervalos, todos os almoços, jantares e encontros que iam ter, reuniões, para ir a fundo na gastronomia. E eu vivia isso e tinha um desejo de poder fazer disso um ofício e não sabia muito bem como. E falava com alguns amigos e todo mundo falava que era meio um sonho ter um restaurante. Então eu achava que eu era mais um nisso, e de fato era. Mas eu acho que teve a sorte e a oportunidade de ter gente que era do ramo e que se interessou em ter sócios investidores que tinham esse apego ao setor. E então eu ter e demonstrar também fez com que surgisse a oportunidade disso acontecer. E ter a essência, né? De gostar da essência do restaurante, né? E isso levou com que, antes de eu entrar no Le Jazz, eu saí do meu trabalho anterior, que era em uma trade internacional, fui fazer um MBA na Espanha para me aprofundar em empreendedorismo, em abrir empresas, expansão. E depois, antes de voltar, assim, nos últimos 8 meses, fui para Paris estudar gastronomia para, de fato, colocar na prática essa minha paixão com mais proximidade em questões técnicas da gastronomia, para ganhar argumentos, para ganhar experiência e poder gerir um negócio da gastronomia com mais conhecimento de causa, me relacionar com mais proximidade dos funcionários, dos sócios e dos clientes. Então foi incrível. E nesse período que eu fiquei na França que eu tive a oportunidade de escrever a 4 mãos com uma senhora francesa incrível sobre a história da gastronomia. Ela estava escrevendo esse livro sobre a história da gastronomia e viu minha empolgação sobre as minhas viagens pela França toda e falou: por que você não entra na minha história em primeira pessoa, fazendo um diário de viagem mesmo, conhecendo as regiões, restaurantes, chefs. Então, aí eu fui com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, e a gente fez essas viagens incríveis, a gente até filmou, tá tudo documentado, guardado as 7 chaves até hoje, intocado esse material, mas virou um livro e o livro foi um barato, assim, eu não sou escritor, não tinha essa pretensão, mas dizem que tem que escrever um livro na vida, foi lá. Daqui a pouco vira um curta-metragem, hein? Olha só, deixa que daqui a pouco vira um curta-metragem. Não, eu acho que é bacana quando você fala, porque a gente vem em restaurante, todo mundo conhece, né? Obviamente, a maioria de nós superficialmente, porque a gente vem como cliente, né? Então a gente não conhece literalmente a cozinha, nem quando ela é aberta, você só vê, você não conhece mesmo a funcionalidade. Mas ela tem
tem complexidade, que é isso. Quanto mais preparo, né, que vocês tenham, obviamente, como qualquer outro negócio, maior a chance de sucesso, né? Porque todos precisamos disso, né? Todo negócio precisa disso. Com né? certeza, eu acho que o mais importante de tudo é você acertar no conceito, criar alguma coisa que as pessoas vão querer entrar e consumir e voltar. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o grande mérito foi ter criado esse conceito, né, com a ideia do Chico e do Gil, de trazer isso para São Paulo e fazer as pessoas entrarem e gostarem e fazer filas no começo e tudo mais. Né? 6 meses, Depois né? disso... Filas 6 meses. Depois disso feito, aí sim, é fundamental com que para isso não virar um problema, né, uma coisa bonita por fora, mas problema por dentro, aí sim entra a importância da gestão, da organização, das fichas técnicas ultra organizadas, do sistema de retaguarda e de frente de loja muito bem afiados, capazes de administrar todas aquelas informações de tudo que entra, de tudo que sai, estoques, e, enfim, controle de custos, né? Então, isso sim precisa de uma demanda, profissionais de setores de organização, de gestão e assim... Com conhecimento mesmo, né? É isso que faz você ficar mais enxuto, sólido para poder até crescer e crescer com saúde. É isso mesmo. Agora, bom, eu acho que a curiosidade aqui é sobre o cenário atual, né? A gente, acho que todos nós, independentemente de que segmento nós estejamos, né, estamos passando por um momento sem precedentes aqui no mundo, né? Como que vocês têm se organizado, né? O que vocês têm feito nos momentos também de vale, né? E nessas incertezas constantes que a gente ainda está vivendo. Sim. E talvez ainda leve um período, Você trouxe um lencinho, né? Hoje? Eu vou usar... Não, tem um guardanapo. Realmente todo mundo sofreu muito e restaurante, como alguns outros setores, sofreram tudo que se podia sofrer, né? Foi uma... A gente até brincava, vamos fazer um caixa de reserva para se um dia ter alguma situação de emergência, mas a gente nunca imaginou que uma situação de emergência ia ser uma coisa tão grave, tão profunda, tão duradoura. E então a gente passou aí por várias fases, né? Primeiro de susto, de não saber o que se passava, será que é isso mesmo que está acontecendo? Depois de tentar então se munir de informações com advogados, com associações de classe. Associações de classe ganharam muita força, né, no nosso setor. Eu sou diretor da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, então eu vi na prática ali o crescimento, a união que se deu no setor. 1000 grupos de WhatsApp surgiram para se ajudar mesmo. Para entender, né? Para debater alternativas, né? E aí entrou a questão do que fazer com os funcionários, com o caixa, tem acesso a crédito, não tem, o que o governo vai fazer? O governo demorou, né? Na primeira onda um tempo, mas depois veio e deu uma tranquilidade, principalmente com os funcionários. Agora na segunda onda foi mais difícil, tá um pouco, todo mundo está com menos condições de se ajudar, então... Os caixas foram utilizados, né? Utilizados e ninguém sabe muito bem o que ainda vai acontecer. A expectativa é que um dia isso vai acabar e assim que voltar a gente vai, pelo menos, poder comemorar o lado de delivery, né? Que foi uma coisa que a gente já tinha um pezinho lá, e essa foi uma coisa muito boa que aconteceu, que quando apareceu essa parte, esse fechamento, e a única possibilidade era servir na casa das pessoas, a gente já estava com o pé lá, que a gente tinha muito receio no passado de trabalhar com delivery, a gente achava que o ambiente era tão importante para o nosso, e a gente tem certeza que mas que é possível mesmo assim ter o Le Jazz em casa. Então a gente começou com o nosso pezinho no delivery antes desse susto todo, que permitiu com que a gente tivesse relativamente organizado, com embalagem, estudo de embalagem, estudo de pratos que são melhores, que são piores. A nossa equipe já estava mais ou menos acostumada, né? A gente já sabia lidar com um aplicativo. E aí, quando aconteceu tudo isso, a gente teve uma equipe que se dedicou só a melhorar ainda mais
e foi uma coisa muito boa que aconteceu, não resolve durante a crise, mas a gente tem essa expectativa de que quando a crise acabar, o delivery vai ficar e vai ser como se fosse uma nova unidade. O modelo, né? Isso, Então, se tem um lado que podemos fazer, fora as readequações que a gente fez pessoais, com os colegas, profissionalmente, com a empresa repensar também propósitos e estruturas de custo, estruturas de ocupação. Acho que teve esse lado de repensar, né? Que acho que é sempre positivo. E acho que aqui vale dizer que o Le Jazz foi o pioneiro aqui no certificado de Covid, né? Em parceria, acho que é O'Neill com o Albert Einstein, né? Isso. E que vocês contam um pouco pra gente. A O'Neill é uma empresa de cliente oculto, de cliente misterioso, que ela presta esses serviços para empresas de varejo e muito para restaurante. E quando surgiu a pandemia, eles se uniram ao Einstein para fazer um selo de que garantisse que os estabelecimentos estavam cumprindo os protocolos necessários para poder receber os clientes com segurança. E então a gente logo abraçou a ideia, né? A gente admira muito o trabalho da O'Neill e muito do grupo do Albert Einstein, e foi um sucesso, porque eles não só deram essa segurança para os nossos clientes, mas eles deram um ensinamento, um treinamento para os nossos funcionários e para os nossos protocolos internos aqui, para certificar a gente, para dar uma segurança que a gente estava realmente fazendo o que era melhor ser feito. Então, quando a gente recebe lá, cada unidade recebe um certificado pela O'Neill e Einstein, de que esse lugar está seguindo todos os protocolos, de boas práticas para a pandemia Covid, foi... Gera segurança não só para os funcionários, né? Eu acho que a divulgação é válida porque gera para os clientes, né? Tem muita gente que tem uma preocupação genuína, obviamente, de sair de casa e ir para alguns lugares ou mais fechados, né? Ambientes mais fechados, ou que não sabem quais seriam os protocolos utilizados por aquele estabelecimento. E no momento em que os restaurantes e bares, em alguns casos, viraram um pouco vilão, né? Então, foi importante para mostrar que tem gente séria, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem gente que não está seguindo nada, está aglomerando, mas tem gente séria fazendo e você pode isso ajuda, pode escolher, e isso ajudou a gente a poder mostrar o que estava sendo feito. Muito bacana. Aproveitando aqui, né, a proximidade com o Dia dos Namorados, né, que é uma data sazonal, né? E eu sei que vocês fazem várias estratégias aqui, né, de inovações, né, mesmo considerando um chassi tão tradicional, né, assim, sem perder a essência. Como que vocês trabalham datas sazonais? Assim, quais são as ações que vocês ou fizeram, ou enfim? Né? A gente tenta sempre criar um prato adequado para aquela estação. Como o Dia dos Namorados é uma coisa para dois, a gente pensa sempre num prato que seja legal ou para dividir ou que eles possam pedir em conjunto. Para quem vai pedir em casa também, a gente tem essa opção de levar uma garrafinha dessas com uma flor para casa, com o ambiente, com o jogo americano, com nossas playlists do Spotify, que já chamamos alguns amigos, DJs, outros amadores para fazerem playlists. Então, a gente incentiva também os amigos, casais ou não casais, fazerem jantares virtuais e passarem para a gente. Então, muito bacana. Tem essas ações que ajudam a criatividade, né, das pessoas, né? Que é muito bom. Tem algumas que tem bastante, tem outras que não tem. É legal essa opção, né? Eu falo que hoje o app fornece tudo, né? Fornece desde festa de crianças ali numa caixa, né, para você fazer. E eu acho que propõe você levar um Le Jazz para sua casa e se você fizer um mínimo esforço ali, montar até o ambiente do Le Jazz e fazer E antes as pessoas jantar. Não conseguiam ter essa ideia e de repente viu que forçadamente viu que é possível. Isso. E agora acho que ficou. Exatamente, e ficou, e eu acho que é algo que, de novo, a gente avançou bastante, né? Acho que fazendo um gancho agora, até com a nossa parceria, né? Que eu falo que eu sou bastante feliz de ter um nome como vocês, como parceria com o PagSeguro, que é uma empresa, ela não é tradicional, né? Ela é uma empresa nova, jovem, moderna, né? E que eu fico bastante feliz porque
teve um tempo de amadurecimento e até de ganho de confiança no mercado, né? Para a gente estabelecer isso. E aí eu queria que você contasse um pouco como você vê essa parceria, o que você acha que tem de, enfim, de similaridade ou até de características importantes para ser essa escolha, né? Sim. A gente já está há 12 anos, né, no mercado e tivemos algumas experiências, mas a gente sempre manteve um relacionamento muito legal, muito próximo com a PagSeguro, desde o começo da PagSeguro. Então, por mais que no começo a gente não tivesse trabalhado junto, a gente foi criando um relacionamento, começou devagar, mas foi sendo sempre sólido e ganhando força. E para a gente também, a gente se considera uma empresa que veio para trazer um pouco mais de democratização no setor de bistrôs aqui em São Paulo e no Brasil, e a gente vê a PagSeguro como uma coisa parecida, né? Que começou democratizando o setor de maquininhas, chegando a um público antes que não tinha acesso. Então, acho que essa foi uma coisa que dá um match muito forte nas marcas, né? Então, dá um prazer também de trabalhar junto. Que bom. Vou voltar na essência, né? Eu acho que é isso, né? Independente dos produtos ou dos negócios, né? Se a essência, os valores, né? Tem match, né? E eu acho que o PagSeguro genuinamente, eu estou há 4 anos e meio. Ela é uma empresa que gosta de gente. Gosta de gente, daí gente é de qualquer um, né? Gosta de gente funcionário e gosta de gente cliente. E a gente, por isso que eu falo que estar aqui e poder participar dessa construção e desse passo de estar te entrevistando, né, pela PagSeguro, para mim é muito gratificante. Eu fico bastante feliz, queria que você legal. soubesse. Viu? É recíproco. Que bom. Bom, o que eu queria para a gente ir para a finalização, né? O que eu queria fazer um bate-bola aqui com você, tá bom? Vamos fazer dicas práticas aqui para quem está nos assistindo. Eu acho que ela vai gerar, assim, obviamente, uma curiosidade por parte de empreendedores e de pessoas que, como você lá atrás, né, queria abrir o seu restaurante ou está pensando em empreender neste tipo de segmento, né? Sim. Alguma dica ou sugestão para quem está começando, Paulo? Acho que o mais importante é ter o conceito muito claro na cabeça, né? Quando você sabe muito bem o que você quer, você não se atrapalha na concepção, na montagem do negócio. E além disso, você ter claramente na cabeça que esse conceito que você está propondo para o mercado à sua volta, faz sentido para o mercado, né? Não é só você gostar, se interessar e achar muito legal, ouvir funcionando em algum lugar, que não tem que considerar se aquilo vai ser necessário, vai ser demandado, vai ser desejado. Então, tem esses 2 trabalhos muito importantes para andarem juntos. Perfeito. Tem que ter mercado para você ter o produto, né? Sim. E às vezes a gente tem um desejo tão forte daquilo dar certo que esquece de validar. Perfeito. Muito bom. Redes sociais, você utiliza? Como que você utiliza? A gente utiliza, a gente tem Facebook, tem Instagram, hoje é o que a gente mais usa é o Instagram. A gente gosta de se comunicar um pouco do dia a dia dos restaurantes, dos funcionários, da empresa, das receitas e um pouco também, um pouco não, muito do jazz. A gente adora o jazz ele surgiu junto com o nosso projeto porque também é um estilo de música dos mais democráticos que tem, difícil você encontrar alguém que não goste de jazz, então pra gente é um prazer enorme escutar e divulgar, e tem tanta coisa sobre o jazz para ser divulgada e anda muito com os nossos pratos, com nossa ambientação. Então é um prazer muito grande para o pessoal nosso que cuida dessa área trabalhar nessa divulgação. Eu acho que o jazz tem algo, ele obviamente é inspirador, né? Ele é harmonioso e mesmo quem gosta de tipos de músicas tão diferentes, ele não agride.
Então, se você está num lugar, ele não incomoda, ele é agradável, né? Então, você consegue conversar, você consegue se inspirar, se motivar, se você consegue se harmonizar ali onde você está, E ele né? tem também, além disso, ele tem uma coisa muito forte que é o improviso. Que é o improviso. E a gente vive muito nesse lema de que o improviso traz flexibilidade, faz com que aceite mais situações diferentes dentro de um mesmo ambiente. Então tem muito a ver, né? Você consegue escutar estilos de músicas muito diferentes que cabem dentro do jazz, né? Você tem razão, você tem razão. Acho que tem uma questão aqui de vocês também, que é o cardápio. Porque o cardápio é algo é muito bacana, porque quando você fala do Le Jazz, muita gente fala, nossa, precisa provar, eu não vou me aventurar a falar em francês, mas assim, você precisa, hoje mesmo, eu estava de manhã, falei que eu vinha para cá, estava no staff com os meus pares, e aí um deles falou assim, não, tem que falar do prato, eu até descobri que saiu, infelizmente, depois eu vou te falar qual que seria, mas a gente é muito lembrado, assim, são muito marcantes, né, e são muito bonitos. Então eu queria que você contasse pra gente como que vocês se inspiram e como vocês alteram e fazem as escolhas para o cardápio. Acho que a essência do bistrô francês é um cardápio clássico, né? Então você vai encontrar aqui nos nossos restaurantes o que se encontra na maioria dos bistrôs da França, que são clássicos como o steak tartare, como o croque madame, o croque monsieur, entrecôte, o filé mignon poivre, vários pratos que você encontra no dia a dia mesmo. Então, essa coisa de cozinha de bistrô não é aquela coisa de restaurantes autorais que estão sempre mudando todos os dias o prato, e aí faz prato de inverno, de outono, tem uma certa sazonalidade, a gente muda um pouquinho no verão, acrescenta um pouco no inverno, mas a gente está muito apegado aos pratos clássicos de bistrô. E então isso dá uma certa tranquilidade na dinâmica, mas ao mesmo tempo cobra da gente uma execução muito bem feita, porque as pessoas também estão acostumadas a comer esses pratos em outros lugares mundo afora, e quando chegarem aqui querem uma certa fidelidade nas receitas e querem se sentir na França não só pelo ambiente, mas também pelo que eles estão comendo aqui. Então é um desafio muito grande. Pelo gosto, né? Pelo gosto. Mas vocês têm conseguido. Essa é a ideia. Vocês têm conseguido. Porque, assim, eu disse, né? Como eu disse, só de ter falado que eu vinha para cá falar com você, assim, as pessoas têm um prato na memória. Então é um pouco essa memória afetiva, né? Que vocês têm conseguido produzir. Sim, sim. Acho que tem um outro ponto aqui, que também é uma curiosidade. Vocês já se depararam no começo, ainda, eu falei, na fila... Ultimamente a gente não consegue mais prever isso, porque tem algo acontecendo fora do normal. Mas no começo vocês tinham filas aí de 6 meses mesmo, né? Vocês se depararam com algum público, né? Quantidade de pessoas fora do normal? E aí, se sim, como que faz isso acontecer aqui na operação, né? Quando a gente abriu logo a primeira unidade, era uma unidade pequena, de 60 lugares, apertado mesmo, e a gente teve lá uma demanda que a gente teve que administrar de uma certa forma, e por estar perdendo muitos clientes que acabavam não ficando esperando, que a gente pensou na expansão de uma segunda loja tão próxima, né? São 900 metros de distância da primeira para a segunda loja. Então, mas ao mesmo tempo a gente não queria fazer uma coisa diferente, grandiosa. A gente manteve também o ambiente, a cara, né, de acolhimento. Então a gente tenta fazer também a espera um lugar mais agradável possível, sempre com um bar muito bem preparado, com drinks e aperitivos franceses e barmans também receptivos. Em 2015 a gente abriu o Le Jazz Petit Bar, que é um bar lindo em U, com só 25 lugares,
que você pode tomar todos os tipos de drinks e ter uma comida diferente, mas também o barman tem uma interação muito grande, tem clientes fiéis que nessa época que ficou fechado até se criou um grupo de WhatsApp dos órfãos do Petit. E ele também funciona muito bem como espera para o outro restaurante, que acaba ficando lá, tendo uma experiência antes de entrar no restaurante. Então a gente vai fazendo o que é possível, né? Tem 2 lojas em shopping que também tem um ambiente de espera agradável com bar. Eu acho que os locais que vocês estão, obviamente não por si só, porque tem outros, ajudam, né? Porque são lugares agradáveis também, né? A gente escolheu pontos que a gente se identifica e gostaria de frequentar. Então acho que isso foi bem natural aí para nossa caminhada. Muito bacana. Alguma dica adicional para fidelizar clientes? O que vocês se preocupam assim quando fala em fidelização? Acho que é fazer ele se sentir muito bem acolhido, né? Nessas diversas momentos da vida dele, não só em momentos de comemoração, mas quando ele está sozinho, quando ele vem com alguém, momentos mais fáceis, mais difíceis, mas que em qualquer um deles ele seja bem acolhido, que ele receba uma comida bem feita, com ingredientes frescos e com esse ambiente que faz a pessoa se transportar para uma outra sair dos problemas um pouco, né? Tá um pouco na França, tá um pouco num ambiente musical que traz uma tranquilidade, uma descontração, né? A gente tenta fazer com que o cliente ganhe descontração aqui dentro e queira voltar. Eu acrescentaria até, acho que você tem uma base aí de treinamentos também, né? Porque tem muita gentileza, né? De atendimento, né? Sim. Das pessoas que trabalham no Le Jazz. Então acho que é uma marca muito diferenciada, né? Muito profissionalizada, mas com aquela de proximidade, né? De você se sentir próxima da pessoa, né? A gente tem essa cultura e tenta fazer isso sempre, desde a contratação de funcionários com esse perfil de acolher, não só de servir, né? Mas de acolher, de trocar. Os uniformes também são espelhados nos bistrôs da França, mas ele já traz essa simpatia, né? Uma gravatinha aqui, uma camiseta, um coletezinho, então não distancia, ele aproxima. Verdade. E aqui para finalizar, Paulo, alguma mensagem aí, dado o momento, que você gostaria de deixar para quem estiver nos assistindo? Eu acho que é pedir para as pessoas continuarem consumindo de restaurantes, seja nas lojas físicas ou em casa. É um momento que estamos todos precisando. Qualquer ajuda vai ser muito, muito bem-vinda. Se cuidar, para a gente transmitir o mínimo possível, não transmitir nada, e que a gente possa, em breve, vencer a pandemia e voltar a encher os salões dos restaurantes, que a gente possa voltar a fazer programas de jantar fora, almoçar fora, que é programa como se fosse a praia do paulistano. Né? Isso aí. Ter boas perspectivas só pela frente, né? Por favor. Super obrigada, Paulo. Um prazer aqui Obrigado estar com você. Vocês. Bem-vindos, voltem sempre. Voltaremos. Estaremos aqui presentes todos os dias com as nossas amarelinhas. Obrigada, pessoal. Eu queria deixar um recado aqui. Tem um QR Code na tela. Os 50 primeiros que apontarem o seu celular para o QR Code ganharão uma sobremesa no Le Jazz. Então, aproveitem, divirtam-se e se inspirem aí no Dia dos Namorados. Fora isso, se vocês quiserem saber mais sobre o PagSeguro, acessem nossos sites, vocês terão acesso ao nosso portfólio de produtos e as nossas soluções para tornar e para facilitar o dia a dia dos seus estabelecimentos. Super obrigada, até a próxima.